seja assim o motivo das nossas vidas, nos gastar para o Senhor, investir o nosso tempo e aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer para a sua honra e para a sua glória. Que nessa noite o Senhor continue a ministrar o seu coração e que agora venha falar conosco através da palavra. O Senhor nos oportunizou esse domingo para louvar o seu nome, para você estar aqui na casa do Senhor e declarar essas verdades e receber, e que o Senhor receba assim a nossa adoração, o nosso louvor, e que agora possamos ouvir a sua palavra, e que você então possa receber para se encher daquilo que é e que vem da parte de Deus. Você também que acompanha pelas mídias sociais, onde você estiver agora ou em outro momento, que o Senhor também venha ministrar o seu coração, que seja um tempo de adoração ao nosso Deus. O coração do rei. Estamos nessa série e nos últimos domingos foi falado aqui dessa plataforma, desse púlpito, sobre essa temática. E vocês e nós ouvimos, o coração do rei como cordeiro, o coração do rei como leão, o coração do rei como pastor. E hoje eu estou com a responsabilidade de falar para vocês sobre o coração do rei como servo. Então eu quero compartilhar nessa noite dessa temática e que assim o Senhor venha ministrar os nossos corações. Mas eu quero chamar a sua atenção para que a gente possa imaginar como se fosse uma viagem. Nós vamos sair então desse primeiro ponto que nós já temos essa bagagem, desses dias que nós ouvimos sobre o coração do rei como cordeiro, como leão, como pastor, e agora nós vamos caminhar para falarmos o coração do rei como servo. Mas nessa viagem, nessa caminhada, nós vamos ter algumas estações que nós vamos passar. E nós vamos então caminhar em alguns textos, e nesses textos nós vamos compartilhar aquilo que é a direção do Senhor para o seu coração nessa noite, do coração do rei como servo, que se esvazia, que se inclina, que se identifica e que se entrega. Então nós temos 4 estações a chegarmos ao nosso ponto final, que é então finalizarmos com a ideia do coração do rei como servo. E eu quero então que você juntamente comigo possamos ministrar, sermos ministrados aquilo que Deus já falou ao meu coração, que Ele possa também ministrar assim o seu coração. Quero que você feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos e assim suplicamos que a Tua palavra, que é viva e eficaz, que nessa noite, que nesse tempo, que nessa realidade, para esses ouvintes aqui, para aqueles que estão nas mídias sociais, que haja um momento de capturar, um momento de ouvir, um momento de refletir, de internalizar aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos então iniciar a nossa viagem. Nós já temos uma bagagem, você já esteve aqui nos últimos domingos. Se não teve, eu te convido a procurar no nosso canal lá no YouTube e ouvir as outras mensagens que fazem parte dessa série. E mesmo assim, você não vai perder se você não ouviu. Se ouviu é um complemento, mas agora essa mensagem é completa, mas ela servirá também para que a gente possa então ter essa ideia completa dessa série de mensagens, o coração do rei. O texto que eu quero compartilhar com vocês, o primeiro, é Filipenses capítulo 2, o verso 7. Ele vai estar aí na tela, que diz assim: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E eu quero também ter uma dinâmica contigo que está aqui. Você vai me ajudar a ler o texto bíblico que vai ser ali colocado, aquela parte em que está grifado, em negrito. Então eu vou falar a primeira parte antes e você vai repetir apenas a si mesmo se esvaziou, ok? Nos outros textos também nós vamos fazer assim. Vamos lá, antes. Muito bem, olha, vocês foram top. Vamos de novo, antes. A si mesmo se esvaziou. Olha só, esse texto de Filipenses é um texto que ele marca um momento muito importante para a doutrina e para
aquilo que nós entendemos dessa trajetória do nosso Cristo. Cristo Jesus é aquele que é o próprio Deus. E aqui o apóstolo está falando que ele faz um ato de se esvaziar para se aproximar, para estar conosco. Ele deixa a sua glória, no sentido de que ele percebe a sua humanidade, o 100% homem, mas não perde a sua divindade do 100% Deus, mas ele se esvazia. E é isso que Deus nos chama a fazer. Olha só o que diz o texto a partir do verso 5 do capítulo 2 de Efésios, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então nós temos aqui pelo menos duas percepções que eu quero destacar com vocês. A primeira é que nós devemos buscar o mesmo sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Significa que nós precisamos estar unidos em Cristo, significa que nós precisamos estar conectados em Cristo, significa que nós precisamos entender e buscar a mente de Cristo, para que nós possamos também nos esvaziar, para que possamos também entender que há situações, que há circunstâncias que nos enchem, que há coisas na nossa vida que nos faz plenos, que nos traz alegria. Uau! Por exemplo, quando nós compramos um carro novo. Uau! Quando nós compramos um terreno e construímos uma casa de 380 metros quadrados. Uau! E aí você olha para o seu vizinho, ele construiu uma casa de 382 metros quadrados. A casinha do cachorro um pouquinho maior do que a sua. E aí depois você compra aquele carro, e aquele bem, em pouco tempo perde valor, e lança-se um outro, que também tem motor, 4 rodas, direção, volante e bancos. Mas tem um detalhe que o seu não tem. E aí gera em nós um vazio. Gera em nós uma inveja. Gera em nós um sentimento de egoísmo. Jesus era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, que estava na criação, que estava na fundação do mundo, e que ao criar o homem, Deus disse: façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas quando ele se tornou homem, igual a mim e a vocês, ele se esvaziou. Ele se esvaziou para que nós pudéssemos olhar para aquele homem e também entender que nós precisamos estar vazios. Precisamos viver esse mesmo sentimento que Cristo viveu, que não usou com usurpação o ser igual a Deus. Mas também precisamos entender esse esvaziamento, que no grego é uma palavra que chama kenosis, que é você por completo retirar aquilo que te faz sentir alguém, aquilo que te faz ser alguma coisa, aquilo que te faz que as outras pessoas olhem e digam que você é importante. Jesus assumiu a limitação humana. E eu quero dizer para você nessa noite, eu e você somos limitados. Jesus abriu mão do exercício independente dos seus direitos de Deus, para viver na total dependência de Deus, o Pai, e na ação do Espírito Santo. Eu e você precisamos viver na total dependência de Deus. Precisamos todos os dias
nos esvaziar. Jesus deixou o trono e nasceu numa manjedoura. Jesus deixou a adoração dos anjos para vivenciar e receber o desprezo dos homens, o desprezo da humanidade, o meu desprezo e os seus em algumas circunstâncias. Eu e você precisamos também nos esvaziar para perceber e entender o que Jesus viveu. E quando nós vivemos, nós vamos entender que Ele venceu. E por Ele ter vencido, Ele também nos traz a vitória. Glória a Deus por isso. Por isso, ao esvaziar-se, por isso que ao entender que, sendo o próprio Deus, tendo a glória de Deus, Ele abre mão disso para viver na dimensão humana, para sentir as nossas dores, para sofrer aquilo que nós sofremos, para entender e compreender como que eu e você nos sentimos dia a dia. Ele se esvazia e nos chama a viver nesse esvaziamento diário. Não que as coisas boas sejam ruins, todos nós gostamos de coisas boas. Mas os bens materiais, eu insisto sempre em falar com isso, devem ser bens materiais e devemos tratá-los sempre como coisas. Nós não podemos tratar as pessoas como coisas, porque as pessoas é essa que nós devemos amar. As pessoas, os relacionamentos, nós devemos realmente nos esvaziar para nos aproximarmos ainda mais, para termos conexões. E foi isso que Jesus fez. Porque Ele era o Deus, o próprio Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas não julgou com usurpação o ser igual a Deus, e se esvazia. E ao se esvaziar, nós vamos agora para a nossa segunda estação. Nós estamos nessa viagem, paramos na primeira estação do se esvaziar. Agora eu quero que você vá comigo num segundo momento, e é um segundo texto que eu quero ler com você, que está em João capítulo 13, o verso 5, vai estar aqui no nosso telão, que diz assim: depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Vamos para a nossa dinâmica? Eu vou ler a primeira parte, vocês vão ler. Passou a lavar os pés. Vamos lá? Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés. Você chegou aqui de algum veículo de transporte. Bicicleta, moto, carro, helicóptero, jato. Não sei, né? Vamos fazer um heliponto daqui uns dias aqui para a glória do Senhor. Alguém pode ter, Deus pode abençoar, e aí vamos chegar assim. Esses queridos chegaram até esse lugar, sabe como? Andando. Nós também andamos, né? Corremos, foi anunciada a corrida aí que você vai fazer a sua inscrição, né, Claudemir, para participar. Mas eles chegaram andando, e naquela época não tinha os calçados tão belos em que vocês estão aí, que eu posso olhar aqui, os que estão mais à frente. E as estradas eram bem empoeiradas. E eu lembro que eu morei aqui em Dourados, quando eu cheguei aqui, numa rua sem asfalto. É muito legal morar na rua sem asfalto. Eu deixava um bilhete na mesa para minha esposa, né? Fui trabalhar. Porque limpava, mas não tem jeito. E Dourados tem a nossa poeira. Eu estou há 25 anos aqui, aprendi a amar essa poeira de Dourados, né? Uma poeira vermelhinha, assim. Mas você imagina aqueles discípulos que caminharam com Jesus até esse lugar. Eu vou ler o texto por completo daqui a pouquinho para vocês. Ao chegar naquele lugar, vamos ler o texto, diz assim, verso 4 de João capítulo 13. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então nós temos aqui Jesus com os seus discípulos para participar da ceia. E era de costume
naquela época, que antes de sentar à mesa, eles lavassem os pés, as mãos, porque a mesa era diferente da nossa, de 80 centímetros, né, com cadeiras. Ela era mais baixa e eles se sentavam no chão, em almofadas, em coisas assim, tapetes. E em algumas delas, na tradição, era em formato de U. E aí os pés ficavam próximos da comida. E era então por costume lavar os pés. E tinha alguém que era o responsável por isso, na casa onde as pessoas iam. Tinha um funcionário, um colaborador, e que naquela época era chamado de doulos. Doulos era um escravo, que era o responsável por fazer esse serviço, que com certeza não era o melhor serviço a ser feito, porque ele tinha que lavar os pés de todos aqueles que entravam. Mas Jesus se despe da sua glória, se inclina e lava os pés dos discípulos. Ele se levanta da mesa da ceia. Quem sabe houve essa percepção que eles não tinham lavado os pés. Ele tira a vestimenta de cima, como pensando em toda a sua glória, o seu manto. Ele toma a toalha, cinge-se com ela e aí chama os seus discípulos para que ele lave os pés daqueles homens. Nessa segunda estação que nós estamos viajando, Jesus está nos chamando a ter a percepção que nós também precisamos nos inclinar, que nós também precisamos tirar a nossa vestimenta da nossa glória, das nossas coisas boas que nós temos, daquilo que tem nos dado e que é uma bênção em nossas vidas. Mas nós precisamos tirar a nossa posição de honra à mesa. Nós precisamos deixar a nossa posição de honra onde quer que seja. Tirar aquilo que nos cobre, que nos identifica. E pegar uma toalha e se inclinar para alcançar aquele que está ao seu lado. Aquele que come a mesa com você. Aquele que precisa com que os pés seja lavado. Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o que está sentado à destra do Pai, o que estava na criação, Ele se encarna e se inclina. Ele se esvazia e se inclina para lavar os pés dos seus discípulos. Queridos, eu e você precisamos lavar os pés de outras pessoas. Eu e você precisamos nos inclinar. Mas aqui, queridos, também nós não vamos pensar só em áreas sociais, né? Puxa vida, tem um trabalho lindo que o pessoal tem feito às quintas-feiras, a gente tem ido, alguns pastores têm ido. Tive uma experiência fantástica com o pastor Ranilson indo lá. Os caras estavam, irmãos, numa situação deplorável. O pastor Ranilson chegou, aquele jeito dele, e aí, varão e tal. O cara parou, os dois ouviram, e ele falou assim: pastor, passou minha brisa. Eu nunca usei droga assim, mas o que o pessoal diz é isso, né? Quando o cara está drogado, ele está numa brisa. E ele chegou ali com tanta autoridade que o carinha falou assim: pastor, passou minha brisa. E pegou a marmita e comeu, queridos, de uma forma tão assim, a gente viu aquilo ali, a presença do Senhor, queridos. Isso é se inclinar. Mas você pode se inclinar também naquele seu vizinho, querido, do seu colaborador da sua empresa, do seu colega de trabalho, onde você está. De repente não são situações tão extremas, de vícios, de droga, de álcool, mas são situações que precisam de uma palavra, do seu colega da escola, daquele coleguinha que senta do seu lado, da pessoa que anda no ônibus contigo todos os dias, do motorista do ônibus, do frentista, do posto de gasolina. Você pode olhar nos olhos dele e falar: bom dia, Deus te abençoe, como é que você está, meu querido? Você pode se inclinar para alcançar os corações das mais diversas áreas, e foi isso que Jesus fez. Ele deixou a sua glória, mas parece que nós nos revestimos uma glória tamanha que não conseguimos nos inclinar em casa para os nossos filhos, não conseguimos nos inclinar em casa para a esposa, não conseguimos nos inclinar para o nosso esposo, nós não conseguimos perceber aqueles que estão necessitados ao nosso redor.
Mas nessa estação, Jesus para o que eles estavam fazendo. Eles iam comer a ceia. E ele vai lá e se inclina. E lava os pés dos seus discípulos. Existe uma expressão que fala status quo. Nós defendemos isso, queridos. Defender o status quo é defender algo que nós conquistamos. Algo que nos faz nos achar alguma coisa. Algo que nos preenche, sim, que nos enche. Agora eu fico imaginando qual é o status quo de Jesus. Ao ponto dele nos dar esse exemplo de se esvaziar e de se inclinar para lavar os pés dos seus discípulos. O coração do rei como servo, aquele que lava os pés dos seus discípulos. E nessa segunda estação, então, nós temos esse Jesus que se inclina e que nos chama a nos inclinarmos. Mas agora nós começamos a vislumbrar uma terceira estação, que está aqui no texto de Lucas capítulo 27, que diz assim: pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Vamos voltar à nossa dinâmica? Eu vou falar a parte da frase e você vai completar comigo. Pois no meio de vós... Essa foi uma boa tentativa. Vamos de novo. Pois no meio de vós... eu sou como quem serve. O Jesus que se identifica é a nossa terceira estação. Nós estamos nessa viagem, nós estamos caminhando juntos por esses textos, nós temos um alvo, e agora nós vamos parar nessa estação. Jesus que se identifica. Jesus que olha para os seus discípulos e se identifica com aqueles discípulos. Na monarquia, onde a figura principal é o rei, e nós não vivemos uma monarquia, nós vivemos no presidencialismo, na república, no Estado democrático de direito, onde nós temos os poderes constituídos, legislativo, executivo, legislativo e o judiciário, os três principais poderes que constituem a República Federativa do Brasil, o nosso sistema democrático de direito e o presidencialismo. Mas na monarquia, a figura do rei, ele absorve todos esses poderes. Ele é o executivo, o legislativo e o judiciário ao mesmo tempo. É ele quem decide, é ele quem dita as regras. É na figura dele em que se impõe toda a estrutura de poder. E é interessante que na monarquia, ele pode dar títulos aos cidadãos. Por exemplo, o título de duque. O título de duque é o cargo mais alto abaixo do rei na monarquia. Ele é, originalmente, aquele que administra grandes territórios chamados de ducado. O marquês é o responsável por governar e defender as marcas, ou os territórios, ou as fronteiras do reino. O conde, antigamente, atuava como conselheiros do rei e administradores dos condados, que é como se fossem nossas prefeituras, os estados, essas organizações, ali tinha um conde que cuidava dessa área. O visconde era aquele que substituía e auxiliava os condes nas suas ausências. E o barão é o primeiro degrau na hierarquia de iniciar-se assim na nobreza, era aquele que possuía terras e tinha influências políticas naquele local. O rei também ele podia dar aos seus cidadãos títulos de honra e de cortesia, além de cargos administrativos, territoriais e também títulos mérito ou por status familiar. Por exemplo, um título de príncipe era frequentemente reservado aos filhos e herdeiros diretos da monarquia.
o título de infante. Era o título comum em Portugal e na Espanha para os filhos do rei que não eram os herdeiros diretos do trono. Outro título era o título de cavaleiro, uma distinção de honra concedida por serviços militares ou civis que tenham sido relevantes, né? Por exemplo, o Sir britânico, aquele que é condecorado como um cavaleiro britânico, que até nos dias de hoje a gente de vez em quando assiste na TV, né? Que lá eles não têm a monarquia, mas é uma monarquia parlamentarista, em que tem o primeiro-ministro, mas tem a figura do monarca, tem a figura da família real, e eles concedem esse título de Sir às pessoas da sociedade britânica, em que se destacam, e alguns até que às vezes não são, mas aí eles entendem que são importantes para receber esse título de Sir. E o escudeiro é o nível também inicial da nobreza, né? Geralmente as jovens nobres em treinamento. Mas aqui é interessante, esse texto de Jesus, ele se identifica como servo. Ele fala que o mais importante não era aquele que estava à mesa, mas era aquele que servia. E ele dá esse título aos seus discípulos. E ele nos dá esse título. E aí nós vamos cavar um pouco mais nesse texto. E eu quero voltar no verso 24 do capítulo 22 de Lucas com vocês. E olha só o que está acontecendo no coração dos discípulos. Olha só o que diz o verso 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Qual deles parecia ser o maior? Mas Jesus disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os exercem autoridade, são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Que é o texto que nós lemos. Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Queridos, eu queria entender esse momento nessa terceira estação com vocês. Eles tinham acabado de tomar a ceia. Os discípulos estavam na mesa da ceia, da última ceia. Quando Jesus institui a ceia, eles tinham parado nessa mesa para comer a Páscoa judaica, e eles tinham ido preparar, e eles estão reunidos ali, e aí Jesus está lá juntamente com seus discípulos, iam comer o cordeiro pascal, tomar bebidas doces, comer ervas amargas, depois bebidas doces, para lembrar do cativeiro, da escravidão, de tudo que o israelita passou lá no passado, mas para lembrar que havia esperança, que houve libertação, que o cordeiro estava ali, e eles estavam na mesa, e estando na mesa, Jesus toma o pão, parte o pão, e assim nos diz lá em Mateus capítulo 26, que enquanto comiam, Jesus pegou um pão, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, porque esse será o meu corpo que será partido por vós. Semelhantemente, após cearem, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, porque este é o meu sangue da nova aliança, o sangue para a remissão de pecados, o sangue que será derramado na cruz do Calvário, para a remissão dos pecados de vocês e de toda a humanidade. E após cearem, estavam ali, os discípulos param, olham um para o outro e dizem assim: quem de nós parece ser o maior? E é interessante que João fala que Judas saiu. Alguns dizem que antes da ceia, ele não tomou a ceia. Lucas não relata isso. Mas eles já tinham eliminado um, então de 12 só faltava 11. E aí eles olham um para o outro e falam: e aí? Qual de nós é o maior, queridos? Nós vemos um Deus, Cristo, humano, que se esvazia, que se inclina e que se identifica como servo. E nós temos homens, discípulos, que caminharam com este homem durante 3 anos, e que no momento da ceia, da instituição mais importante, uma das mais importantes da igreja cristã, ao finalizar a ceia, um olha para o outro e fala assim: e aí, quem vai ser o maior? Qual de nós parece ser o maior? E sabe o que é o pior?
Este é o meu coração. Esse é o seu coração. Por isso Jesus mostra para eles: o maior é realmente o que está posicionado à mesa. Mas dentre vós não pode ser assim. O maior tem que ser aquele que serve. Aquele que se identifica. Aquele que se identifica com a sua dor. Aquele que se identifica com as suas angústias. Aquele que chora junto com você. Aquele que olha para você no momento de desgraça, no momento de dor. E nós não podemos deixar passar, queridos. Nós precisamos acolher. Nós precisamos nos alegrar no momento de alegria. Nós precisamos vir aqui no dia 1º, Claudemir, e ter uma grande festa de celebração, porque nós somos o povo de Deus. Mas também nós vamos olhar para o desvalido, para o desgraçado, que um dia fui eu, um dia foi você, e que nessa rua estão cheias de pessoas assim. E nós precisamos nos identificar com eles. Não ficar nos achando quem é o melhor, quem é o maior. Mas olhar para Cristo Jesus e nos identificar que nós somos servos. Servos de um Deus Altíssimo. E muitas vezes, servos inúteis. Esse sou eu. Um servo inútil. Um servo que não consegue lavar os pés de ninguém. Um servo que não consegue se esvaziar. Um servo que não consegue se identificar com a dor do próximo. Mas nós precisamos vencer isso, queridos. Nós precisamos olhar para o rei. O coração do rei como servo. E não ficar com essas briguinhas. E não querer receber o tapinha nas costas. E não querer receber os parabéns. Isso faz bem, eu sei que faz. Mas não é essa a nossa função, não é esse o nosso alvo final. O nosso alvo final é servir, é fazer o melhor, é juntar a galera, é que 300, 200, 10 pessoas trabalhem, que você esteja junto com elas, e que todos sejam ali agradecidos, e que nós possamos sim agradecer, e louvar, e abençoar vidas. Mas independente do que aconteça, independente do agradecimento, você está servindo, e servindo ao Senhor. E foi isso que Jesus fez. Jesus olha para aqueles homens, se identifica com ele e fala: meu Deus, por amor de mim, nós acabamos de participar da ceia, e eles estão perguntando quem é o maior entre eles. O maior seja aquele que serve. Vamos sair para a nossa última estação, a estação de número 4. E há um texto da palavra do Senhor em Marcos capítulo 45 que diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos lá, nossa dinâmica? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Muito bem, chegamos agora à estação da entrega. Na nossa viagem, paramos na primeira estação, daquele que se esvazia. Na segunda estação, aquele que se identifica. Na terceira estação, que é aquele que se inclina. Se esvazia, se inclina e se identifica. Agora nós estamos indo para a estação da entrega. O coração do rei que se entrega. Mas aqui, queridos, a nossa viagem ela muda. A nossa caminhada muda de papel. Porque a entrega não é nossa. A entrega não é minha. A entrega não é sua. O texto diz claramente: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É o momento da entrega total. O coração do rei como servo é esse que entende o seu chamado. É o Cristo, é o Filho, é aquele que estava na glória, mas que veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas agora esse homem Deus, esse Deus que se fez homem, e que aqui 100% homem, 100% Deus, mas que se esvazia,
mas que se inclina, mas que se identifica. É esse que se entrega. É o coração do rei que se entrega. É o coração do rei que se identifica como esse servo inútil, sofredor, mas que está apto e pronto para se entregar por mim e por você. Por isso agora nessa estação nós não chegamos mais nela. Nós não conseguimos chegar sozinhos. Nós somos levados por Cristo Jesus. Nós podemos sim nos esvaziar. Nós podemos sim nos inclinar. Nós podemos sim nos identificar. Mas resgatar, mas se entregar, foi Cristo Jesus que fez por mim e por você na cruz do Calvário. E por isso nós podemos glorificar o nome do Senhor. Porque a entrega é do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que se entregou. Foi Ele que nos reconectou em Deus. Foi Ele que mostrou a nós o caminho da salvação. Foi Ele que abriu a porta para que pudéssemos passar. Foi Ele quem rasgou o véu e que agora nós temos livre acesso para com Deus. Que não precisamos mais de intermediários, porque Ele é o único intermediário. Ele abriu o caminho. Essa estação que nós vamos agora, nós não conseguimos mais ir sozinho, mas é Ele que nos leva até lá, porque há essa reconexão, a esse momento novo, a esse resgate por muitos. E é interessante que o texto diz que Ele entregou a sua vida por resgate. E o resgatar aqui, essa ideia de pagar o preço por algo. Pagar o preço do que nós não conseguimos pagar. Pagar um valor que era impagável. Pagar o valor de uma dívida, do pecado que nós não temos condições monetárias de realizar. Mas foi Ele quem pagou. Foi Ele quem resgatou. E resgatou a quem? A muitos. A todos. Aqueles que estão e que entendem e que são alcançados pela sua graça. A mim e a você. A cada um que está aqui nessa noite. E que o Senhor quer resgatar. Dar vida à sua vida, dar algo novo em você, em que você tem buscado em tantas coisas, que você tem vivido e às vezes tentado com as suas próprias forças, mas aí que está o mistério da vida e o mistério da salvação. Nessa estação, nós não conseguimos chegar sozinhos. Nós não conseguimos chegar com as nossas próprias forças. Nessa estação, é a estação que Ele vem nos encher. Nesse lugar, é o momento em que a glória do Senhor vem sobre sua vida. Nessa olhar esse lugar, é quando a glória do Senhor vem e nos enche. E nós podemos louvar ao Senhor com essa galera linda que está aqui na plataforma. Esse pessoal que te encontra no estacionamento. O cafezinho que é feito. Você que vem domingo após domingo aqui. Que serve nas células. Que serve nos projetos sociais. Que está na rede. Que o Senhor tem derramado sobre sua vida dia após dia. Mas não podemos esquecer que tudo é para a glória do Senhor. Que tudo deve ser esvaziado no altar do Senhor. Que nada é para o meu engrandecimento ou para o seu engrandecimento. Que louvar e que cantar às vezes nos traz alegria, nos preenche. Que está aqui à frente pregando é algo que eu acho muito legal. De reunir 1000 pessoas ali no churrasco do dia 1º de maio. Na sua cela é uma bênção. Você abre a sua casa e chega gente. Você se inclina, lava o pé das pessoas. Você serve um cafezinho. Isso enche os nossos corações, queridos. Mas não podemos esquecer que é para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé. E vamos nos esvaziar. E vamos nos entregar. E nós vamos ouvir uma canção. E nessa noite, que o Senhor complete essa palavra
no teu coração. E que nessa terceira, nessa quarta estação, se você ainda não está lá, peça para que Ele te leve até lá. O Espírito Santo do Senhor está aqui neste lugar. E Ele quer nos levar a esse encontro, a essa realidade de que Ele resgatou a minha vida e a sua vida. Queridos, essa é uma noite de entrega ao Senhor. Essa é uma noite em que Ele está falando para você: esvazia. Você é um cara legal, você é uma mulher bacana, você é uma pessoa excepcional, mas esvazia. Vem para perto do Senhor. Se inclina. Está vendo aquela situação lá na sua casa? Se inclina. Está vendo essa questão com o seu filho? Se identifica. Está vendo aquela questão no seu trabalho? Tenha compaixão. Está vendo aquela situação em que você não sabe o que fazer? Se posiciona. Se posiciona com autoridade, em amor, em Cristo Jesus. Está vendo essa fraqueza que às vezes você está tendo, e às vezes é uma percepção de que a salvação está longe de você. O resgate foi feito por Jesus. Não são os seus méritos nem os meus, já foi pago na cruz do Calvário. Eu só preciso me entregar e deixar que Ele me leve a essa estação. Por isso eu quero orar por você. Vamos louvar ao Senhor. E se você quiser receber essa oração, venha à frente e se entregue ao Senhor. Venha à frente e fala: Senhor, eu quero ser esse servo. Sim, eu preciso me aperfeiçoar em ser servo, em lavar os pés, em me inclinar, em estar na mesa, não ficar olhando quem vai levar o tapinha nas costas. Eu estou aqui só para te servir, Senhor. O meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
seja assim, Deus, sobre nossas vidas, Pai. Que seja assim, Deus, sobre esses queridos e queridas que vieram aqui à frente. Ó Deus, aqueles que estão assentados ou em pé nos seus lugares, aqueles que estão nos acompanhando pelas mídias sociais, que a minha vida seja essa vida de entrega ao Senhor, Deus. Que o Senhor, Deus, possa cada dia realmente ministrar ao meu coração e ao coração dos meus queridos que estão aqui, Senhor, e que possamos nos esvaziar, Deus. Pai, como são boas as coisas que nós temos experimentados nessa nossa realidade, desse momento, desse ano de 2026. Mas nada disso serve se não nos esvaziarmos e estarmos em Ti. Ó Deus, se não nos inclinarmos, ó Pai, se não nos identificarmos com dores e às vezes com as nossas dores, Pai, assim como o Senhor fez, porque o Senhor se esvaziou, o Senhor se inclinou e o Senhor se identificou com cada um de nós. E por fim, Pai, a entrega final foi o Senhor quem fez. O Senhor que se entregou na cruz do Calvário, o coração do rei que foi dilacerado, o coração do rei que foi sacrificado, o coração do rei e as mãos dos reis que receberam os pregos na cruz, os seus pés receberam os pregos, o seu sangue foi derramado para resgate de muitos. E nessa noite nós estamos aqui pregando essa palavra, porque lá no passado o Senhor fez isso, e nos dá a expectativa e a esperança da vida eterna, Senhor. Que seja assim essa realidade, Pai, e que cada um, Deus, que às vezes tem dúvida, ou que nessa noite ainda não o reconheceu, Pai, que seja uma noite de reconhecimento de Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas. Eles estão na terceira estação, mas a quarta estação foi o Senhor que nos leva, e que cada um desses sejam levados a este lugar, a esse lugar da glória do Senhor, da presença do Senhor, da entrega completa ao Senhor, Deus, e que eles saiam deste lugar diferente de como entraram, entendendo um plano de salvação, não tendo mais medo da morte, mas esperando com expectativa a vida eterna, Pai. Que seja assim com a vida de cada um desses, Pai, meus queridos e queridas que estão aqui, Pai, e que a Tua igreja possa cada dia entender que o coração do Rei é um coração também de servo, é o coração do cordeiro, é o coração do pastor, é o coração do servo. Que seja assim, Deus, sobre nossas vidas, Pai. Que seja assim sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Que seja assim, Deus, a cada dia que possamos reconhecer que Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele é o servo e nos chama a ser servos. No nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.